Bom dia, meus amigos! Estamos começando o programa Viagem pela Bíblia. Eu sou o Jean Lucas e hoje mais uma viagem aqui na Palavra de Deus. Eu quero agradecer aqui o Kaique, pelo espaço, a oportunidade que ele dá pra gente, Kaique, um abraço para você. Obrigado aí, por ceder uma parte do seu programa para a gente estar podendo levar a palavra de Deus aí. E um abraço a todos os nossos ouvintes. Deus abençoe a cada um. E hoje, a nossa viagem é sobre um tema importantíssimo, que todo cristão, em algum momento da sua vida, precisa fazer. O batismo. Hoje vamos falar sobre o batismo, Bom, o batismo, ele é um passo importante, na vida de todo cristão. Todo mundo deve se batizar, E vamos aqui ver, então, algumas considerações sobre o batismo. Começando no Evangelho de Marcos. Por que a gente batiza? Porque Jesus mandou, É a ordem de Jesus. Está lá no Evangelho de Marcos, também está em Mateus, no último capítulo de Mateus, Mateus capítulo 28. E no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, versículo 14, Jesus deu uma ordem para a evangelização, para os discípulos pregarem, anunciarem o Evangelho a toda criatura. E aí Jesus falou do batismo, junto com a ordenança aí de evangelizar. Vamos ver aqui. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, os discípulos, quando estavam à mesa. Alguém perguntou, mas não eram 12 discípulos? Pois é, mas aqui Judas já tinha morrido, Então ficaram 11, depois entrou outro no lugar de Judas. Finalmente, apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então que Jesus chamou atenção porque os discípulos não estavam acreditando muito que Jesus tinha ressuscitado, que já tinha aparecido, não. Aí depois Jesus apareceu para eles, E aí que falou isso. Isso é bem importante, que a gente precisa crer pela fé. Você não precisa ver para acreditar. Você não precisa ver Jesus na sua frente para você acreditar. Mas pela fé você pode crer, acreditar nele, e ele espera isso de nós, Que a gente creia, pela fé. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Bom, Jesus aqui diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Bom, o batismo é um passo muito importante na vida do cristão. Ele é o anúncio público que você é de Jesus, que você entregou a sua vida para Jesus. Porque o batismo você faz ele publicamente, Você não batiza anonimamente. Então, é um ato público. Quem quiser ir lá ver testemunhar você batizando, pode ir. Pessoas vão testemunhar o seu batismo, não vai ser uma coisa anônima. É um testemunho que você dá para a sociedade, para as pessoas que você é de Jesus, que você está entregando a sua vida para Jesus, você está confirmando a sua fé em Jesus. Muitas pessoas aceitam Jesus. Você chega, anuncia o evangelho, a pessoa fala, não, eu creio em Jesus, aceito em Jesus. Então vamos para o segundo passo agora. Você precisa se batizar. E aí a pessoa começa, não sei, tal. Algumas pessoas não querem batizar porque não querem compromisso com Deus. Pronto, esse é um dos motivos. Verdade nua e crua. A pessoa não quer compromisso com o reino de Deus, não quer compromisso com Deus. Ela quer viver a vida do jeito dela, independente do que Deus quer, independente do que Deus fala. Ela quer viver do jeito dela. Aí ela não vai batizar. Porque quando você batiza, você está confirmando que você aceita Jesus, você está declarando sua fé em Jesus publicamente. E, de certa forma, também você está concordando em aceitar as regras de Jesus, a seguir os princípios de Jesus, que é a melhor coisa que a gente faz na vida. Todo mandamento de Deus é para o nosso bem.
Lê a Bíblia de capa a capa, vê se tem algum mandamento de Deus que é para o nosso mal. É tudo para nos proteger, para o nosso bem, para a gente não sofrer, não ser penalizado, né? Então a gente só tem a ganhar indo para Jesus. É uma ilusão falsa achar que Jesus vai atrapalhar a gente de alguma coisa. Mas aí, então uma parte das pessoas não se batizam porque não querem ter compromisso com Deus. Mas uma outra parte tem muitas dúvidas. Ah, mas eu não sei se é o momento, eu não sei se é a hora. Sobre isso que eu queria falar muito aqui hoje. Vamos agora para o livro de Atos, capítulo 8, versículo 26. Aqui narra um batismo. O evangelista Filipe pregou para um eunuco. Eunuco são homens que, trocando por miúdos, né? Ou eles nasceram uma espécie de castrados, né? Nasceram mais reservados na questão sexual, não vão ter relações sexuais com mulheres e tal. É um eunuco de nascença, que a Bíblia diz que existe, né? Eunuco de nascença. É uma pessoa que não vai ser atraída nem por homem nem por mulher. Ele não sente atração física nem por homem nem por mulher. E também a Bíblia diz que tem aqueles que se fizeram eunucos, que era comum acontecer no passado, na época que foi escrito aqui, né, o relato. O eunuco que era feito eunuco era simplesmente alguém que era castrado. Às vezes colocavam-se homens, né? Um dos motivos eram homens que cuidavam do harém dos palácios, né, na antiguidade. Os reis ficavam com medo, receio, né, dos homens ter algum relacionamento com as concubinas, esposas dos reis, né? Então, o homem, para cuidar do harém, ele tinha que ser castrado, que é o eunuco, né? Então, o eunuco que se fez eunuco é isso, né? O eunuco que ele se castrou, foi castrado, né? E o aquele que é eunuco de nascença é uma pessoa que não sente atração nem por homem nem por mulher, né? E não é pecado. A Bíblia mesmo diz que existem pessoas que são eunucas de nascença, né? E alguns se fizeram eunucos e outros foram feitos eunucos por homens, né? Por mão de homens, que é a castração. Aqueles que se fizeram eunucos já é uma outra coisa. Mas vamos focar aqui no texto agora, né? Diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías da Bíblia. Então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem que ele estava lendo da Escritura era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então o eunuco perguntou para Filipe: essa passagem aqui, de quem que Isaías está falando? Falando de alguém ou dele mesmo? Então Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Que essa passagem fala de Jesus, né? Então Filipe falou para o eunuco: ó, essa passagem fala de Jesus. E ele pregou o evangelho ali para aquele eunuco. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Então, Filipe pregou o evangelho, né, para o eunuco. Provavelmente Filipe falou, né, da necessidade do batismo. O eunuco creu em Jesus e ele viu um lugar com água, talvez um rio, uma poça. Não deve ser rio não, pelo que está falando aqui, um lugar onde havia água. Talvez seja uma poça, um lago. E aí o eunuco já perguntou para Filipe: olha, tem água aqui, o que impede de eu ser batizado? Aí o que Filipe respondeu?
é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. E aqui tá bom. Amém. Aí depois continua aqui, né? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo, alegre, né? Feliz. O batismo traz felicidade, né? É uma bênção. Bom, aqui a gente tem lições importantes. Talvez a pessoa fique na dúvida. Ah, mas eu não sei se é a época, se é a hora de eu batizar, se não é. Eu tenho uns problemas na vida, eu preciso arrumar minha vida primeiro. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar. Isso é um erro, um engano. Se você for esperar você arrumar sua vida por completo, você nunca vai batizar. Ninguém é perfeito, sempre vamos ter defeitos, falhas, né? E a gente vê aqui no batismo do eunuco, que a única coisa que Filipe perguntou para ele quando ele falou assim, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? O que Filipe falou para o eunuco? Ele só falou uma coisa. É lícito se você crê de todo o seu coração. Ou seja, você crê em Jesus de todo o seu coração? Então você está lícito, você está apto para ser batizado. Essa é a única coisa que você precisa ter para ser batizado. Crê em Jesus de todo o seu coração. Ah, mas eu tenho uns problemas, eu tenho uns vícios, eu tenho isso, tenho aquilo. Meu amigo, você crê em Jesus de todo o seu coração? Se você crê, você quer sair desses vícios, quer sair dos seus erros. Então pode batizar, mesmo ainda cometendo algumas coisas, algumas falhas, porque se você for esperar a perfeição, você nunca vai ser batizado. E aqui, você não viu Filipe perguntando assim para o eunuco, ah, então tá, você quer ser batizado? Mas vamos lá, você fuma, você bebe, você é fofoqueiro, você tem algum vício? Não! Ele só perguntou se ele tinha fé em Jesus e foi batizado. E ele saiu cheio de alegria. O que precisa? Se você tem um problema grave na sua vida, um pecado, e você quer consertar, o que eu perguntaria é o seguinte, mas você quer permanecer nesse pecado ou você quer sair desse pecado? Se você for para mim assim, que você quer continuar no pecado, aí então realmente você não está apto para batizar não. E você não crê em Jesus de todo o seu coração. Porque se você crê em Jesus de todo o seu coração, você quer sair do pecado, você quer abandonar os seus erros, os seus pecados. Você não quer continuar. Toda pessoa que crê em Jesus, que entrega a vida para Jesus, ele quer ficar livre do pecado, ele quer separar-se do pecado, né? Que isso que significa a palavra santo, que é uma pessoa separada do pecado, que não vive na prática do pecado. Então, se você deseja batizar e você tem dúvidas, primeira coisa, cuidado com dúvida. Nem toda dúvida, às vezes, é uma verdade. Porque às vezes você pensa assim, não sei se é a hora. Olha, meu amigo, a hora é o seguinte, o dia é hoje, é agora. Hoje é o dia da sua salvação. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E se você morrer amanhã? Ah, eu vou esperar eu parar de beber, eu vou parar eu fazer uns trem aqui. Olha, a Bíblia diz, né, que o batismo ele faz parte da salvação. Ele é o batismo ele é uma certa forma, uma confissão pública da sua fé. E eu vou falar uma coisa para você. Depois do batismo, você vai ficar mais firme em Jesus. O Espírito Santo, você vai se encher do Espírito Santo de tal forma. Se você não batizar porque você não quer, talvez muito provavelmente você não vai ser cheio do Espírito Santo. Porque você pode batizar e você não quer batizar. Se você não é cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir vencer o pecado. Então, é o seguinte, você, quando está doente, você primeiro toma o remédio para ser curado. Ou você espera se curar para tomar remédio. Pois o batismo também é um remédio na vida espiritual. Você vai esperar largar o pecado para depois tomar o remédio? Não, toma o remédio primeiro. O remédio é Jesus. E o batismo é uma ordem de Jesus, então faça, obedeça. Toma o remédio, você vai ser curado. Batiza, você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ter mais força para abandonar o pecado, porque o Espírito Santo vai te encher. Você vai ter força, porque Jesus vai te fortalecer. Porque a pessoa que fala que crê em Jesus, tem a oportunidade de batizar e não batiza, ele está em cima do muro. Aí quem está em cima do muro não está do lado de Cristo ainda. Né?
O muro, na verdade, pertence ao diabo. Dúvida não vem de Deus. Dúvida em servir a Deus, né? Se você está em dúvida se você quer servir a Deus ou não, você ainda não está do lado de Deus. Porque quem quer estar pro lado de Deus, ele tem que passar. Ele tem que pular pro lado de Deus mesmo. E obedecer a Deus. Agora, existem casos específicos, igual o ladrão na cruz, que não foi batizado, mas foi salvo. Jesus falou, amanhã você estará comigo no paraíso. Então, quando a pessoa não tem condições de batizar, mas ela aceitou Jesus com sinceridade no coração, mas ela não teve como batizar, que é o caso do ladrão na cruz, é o caso de uma pessoa que aceita Jesus no leito de enfermidade no hospital e morre minutos após. Aí é um caso à parte, diferente. Aí a pessoa vai ser salva porque ela não teve oportunidade de batizar. Agora, se você tem oportunidade de batizar e não batiza, você teve tempo e não quis batizar, aí já é mais complicado, tá? Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Primeiro você crê em Jesus, para depois ser batizado. Batizar antes de crer em Jesus também não é correto, não. Ah, eu batizei quando era criancinha. Você era criança, você sabia o que era pecado? Você tinha aceitado Jesus? Você não sabia nada, né? Alguém que te batizou, não foi você que quis se batizar. Então, o correto é batizar depois de adulto. Primeiro você crê, para depois ser batizado. O Gabi falou, aquele que crer e for batizado. Então, primeiro crer, para depois ser batizado. Amém? Então, assim, eu, particularmente, à luz da Bíblia, não acho correto o batismo de criança. Então, por isso que muita gente, quando converte depois de adulto, ele batiza nas águas, mesmo que já foi batizado em criança. Porque ele não sabia o que era pecado, não sabia nem quem era Jesus, era criancinha, né? Não tinha nenhum ano de vida. Então ele não sabia o que era mal, o que era bem. Então o correto é batizar depois de adulto, né? Sabendo o que está fazendo, ciente do que está fazendo. Estou aceitando Jesus, estou na vida de Jesus, estou batizando, confirmando a minha fé em Jesus. Amém? Meu recado para você, aceite Jesus, se batize, seja cheio do Espírito Santo e vive uma vida feliz e plena com Jesus e passe a eternidade ao lado de Deus. Com relação aos pecados e erros que você está cometendo, Ele mesmo vai te fortalecer para você abandonar os seus problemas. Nossa viagem termina aqui. Um forte abraço e até a semana que vem.